Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal. Também nossos colegas concurseiros poder localizar, poder localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos, não custa nada e ajuda muito, pessoal. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, agora nós vamos para a nossa quarta aula aí sobre a BNCC, lembrando que é importante assistir a todas as aulas para pegar um acompanhamento aí completo, tá bom? Então, nós vamos para a nossa quarta aula e agora nós vamos falar aí sobre os fundamentos pedagógicos da BNCC, tá? Foco no desenvolvimento de competências. O conceito de competência, adotado pela BNCC, ele marca a discussão pedagógica e social das últimas décadas e pode ser inferido no texto da LDB, especialmente quando se estabelecem as finalidades gerais do ensino fundamental e médio, tá? Nos artigos 32 e 35. Ou seja, pessoal, isso aqui fala sobre focar menos no conteúdo e mais onde se quer chegar, tá? Então aqui quando eu falo assim, o conceito de competência adotado pela BNCC, ele está falando aqui sobre uma discussão pedagógica, né, social aí das últimas décadas, tá? Que vem sendo trabalhado quando fala das finalidades gerais do ensino fundamental e médio. Tá? Então, ou seja, focar aí menos nos conteúdos, ou seja, olha, eu tenho um número X de conteúdos para apresentar, para aplicar para essas crianças. Não, pessoal, tem que focar mais ali aonde se quer chegar, tá? Então, você olha, eu preciso daquele padrão mínimo de qualidade, como é que eu quero chegar nisso? Então você vai trabalhar de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais prazerosa para o aluno, que ele vai chegar muito mais longe do que se você ficar focando em conteúdos que muitas vezes não tem significado nenhum para ele, tá? Então focar menos nos conteúdos e mais onde você realmente quer chegar, porque aí você realmente vai buscar ferramentas ali, como que eu posso dizer assim, quando você foca onde você quer chegar, o que você vai fazer, por exemplo? Você vai chegar e vai falar assim, puxa, eu preciso conseguir tal objetivo. Então você vai procurar ferramentas mais práticas, ferramentas mais próprias aí, que consigam realmente garantir aquele resultado no final. Não necessariamente ficar partindo ali por todo um processo burocrático, enfiando um monte de lição na criança, um monte de coisa ali, achando que vai chegar naquele resultado. Você talvez até chegue, mas você vai chegar com um tempo muito maior, com uma quantidade de conteúdos ali desnecessários, que não tinha necessidade nenhuma para a criança ali, que vai mais atrapalhar, confundi-la, do que ajudá-la, tá? Além disso, desde as décadas finais do século XX, ao longo desse início do século XXI, o foco no desenvolvimento de competências ele tem orientado a maioria dos estados e municípios brasileiros, em diferentes países, na construção de seu currículo. Então, assim, as construções do currículo elas têm se tornado muito mais viáveis, muito mais práticas, ali, muito mais fáceis, sendo ali norteada por esse desenvolvimento de competências, tá? Então isso tem ajudado bastante aí, tá? Em relação a realmente aquela coisa conteudista lá, que você tinha um currículo pronto lá de 20 anos atrás e continuava aplicando ele na sala de aula. Ao adotar esse enfoque, pessoal, que enfoque é esse? As competências, tá? Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões pedagógicas elas devem ser orientadas para o desenvolvimento de competências, né? Então, assim, você tem que orientar para o desenvolvimento de competências, ou seja, tornar este jovem... Gente, na segunda aula sobre a BNCC, eu falei exclusivamente sobre as 10 competências gerais da BNCC, tá? Então, assim, quando a gente fala dessas competências, é garantir que o jovem alcance todos aqueles padrões que estavam ali na segunda aula de cada competência, tá? Ou seja, que ele adquira cada uma daquelas competências ali para ter a sua formação integral, seu pleno exercício para a cidadania e sua preparação para o trabalho, tá bom? Então, ao adotar esse enfoque das competências, a BNCC indica que as decisões pedagógicas elas devem estar orientadas para esse tipo de desenvolvimento, tá? Por meio da indicação clara de que os alunos devem saber, né? E, sobretudo, do que devem saber fazer, a explicitação das competências oferece referência para o fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens essenciais definidas na BNCC. Então vamos lá, pessoal. Por meio da indicação clara do que os alunos devem saber, tá? O que eles devem saber? Considerando a constituição de conhecimentos e habilidades, atitudes e valores, tá? E o que devem saber fazer, considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes, valores para resolver demandas complexas aí da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e no mundo do trabalho, tá?
E a explicitação das competências oferece referências para o fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens essenciais. Então, assim, saber, pessoal, considerar a Constituição. O aluno tem que constituir conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. E saber fazer. Saber fazer o quê, pessoal? Constituir todas essas habilidades, valores aí para resolver demandas da sua vida cotidiana, ou seja, saber aplicar isso aí na sua vida, tá bom? E a explicitação aí dessas competências oferece o quê? Referências para o fortalecimento das ações que assegurem as aprendizagens essenciais, tá? Então, quando essas competências elas surgem, nós temos aí o fortalecimento de ações, assegurando aí as aprendizagens essenciais da BNCC. Tem um subtítulo aqui chamado O Compromisso com a Educação Integral. A sociedade contemporânea, ou seja, a sociedade de hoje, atual, né, ela impõe um olhar inovador e inclusivo a questões centrais do processo educativo. O que aprender, para que aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado. Gente, o que quer dizer isso aqui? Gente, isso aqui é um dos compromissos da educação integral. É o que? Não é simplesmente ir lá, aprender uma coisa que o professor ensinou e diz que aquilo é importante. Não, por que aquilo é importante? O que eu tenho que aprender? Por que eu tenho que aprender isso? O que isso vai me ajudar na minha vida? Como que eu devo aprender esse tipo de coisa, ou seja, como eu devo ensinar isso para o jovem. Então, assim, pessoal, é muito importante ter um significado, cada coisa que vai ser ensinada para esse jovem, ter um significado na vida dele. Senão, se você começa... Nossa, perdi o fôlego agora. Se você começa a despejar conteúdos na cabeça daquela criança, daquele jovem, coisas que não tem a ver com a vida dele, com a realidade local, ele não vai ver significado naquilo, aquilo não faz relação, e se ele não faz relação, para ele não é importante. Tá bom? No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico, crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável. Gente, no novo cenário mundial, requer muito mais do que acúmulo de informações. Então, sim, nesse novo cenário que a gente vive aqui, para a gente se comunicar, para a gente ser criativo, para a gente ser analítico, crítico, para a gente ser participativo, para a gente ser aberto àquilo que é novo, colaborativo, resiliente. O que é resiliente, pessoal? Habilidade quando, por exemplo, alguém toma uma decisão que não era aquilo que você gostaria, né? Então, se você recuperar rápido, né? Falar, poxa, não é desse jeito que eu quero, mas, poxa, deve ser importante, né? Foi feito dessa forma, então vou considerar, né? Então não é só a minha opinião que é válida. Então, resiliente, produtivo, responsável. Gente, para você reconhecer tudo isso, se tornar todo esse tipo de coisa aqui, requer muito mais do que acúmulo de informações. Ou seja, você não tem que ficar dando lição e um monte de coisa ali que não tem a ver com a criança para que você forme tudo isso nela. Você forma tudo isso aqui na criança através do amor, do carinho, ensinando coisas para elas que são relevantes para a vida dela. Tá? Dessas crianças, desses jovens, é assim que você vai construir tudo isso, tá? Requer muito mais aí do que simplesmente mero acúmulo aí de informações, aí você despejar um monte de coisa achando que a criança vai aprender alguma coisa. Requer também o desenvolvimento de competências para aprender a aprender. Saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar dados de situação, buscar soluções, conviver, aprender com as diferenças e as diversidades. Então, assim, pessoal, esse desenvolvimento de competências é muito importante que as crianças consigam realizar. Por quê? Porque através do desenvolvimento das competências, a criança vai aprender a aprender. Né? Então, ou seja, ela vai aprender a buscar uma informação, a buscar um resultado de alguma coisa através da pesquisa, da determinação. Então, ela não vai fazer alguma coisa porque ela está sendo obrigada a fazer. Ela tem que fazer esse exercício aí porque vai cair na prova. Não, ela vai fazer aquilo porque para ela é importante encontrar aquela solução. Tá? Então, por isso que é importante o desenvolvimento das competências, para a criança se tornar crítica, avaliativa, né? Poder ir para cima ali daquilo que ela realmente acredita e daquilo que realmente ela acha importante. Nesse contexto, a BNCC afirma de maneira explícita, ou seja, o que é explícito? Ela está na cara ali, ela está dizendo de forma clara para você, tá? Nesse contexto, a BNCC ela afirma de maneira explícita o seu compromisso com a educação integral, tá? Então, assim, a BNCC ela deixa claro, através do desenvolvimento dessas competências aí, o seu compromisso ali com a educação integral, tá? Ou seja, formar o cidadão aí de forma completa, ali, de forma ampla.
Reconhece assim que a educação básica ela deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global. Oxe, eu queria achar essa palavra, ela está aqui embaixo, né? Esse desenvolvimento humano global, ou seja, uma criança que ela vai se tornar um cidadão completo ali, né? Pronto para agir, para modificar, para transformar a sua realidade, tá? O que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual cognitiva ou a dimensão afetiva. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Então, pessoal, significa o quê? Implicar, compreender a complexidade, seja, assim, o indivíduo ele é complexo, ou seja, a educação que vai ser trabalhada com ele é uma coisa complexa, uma coisa global, né? Não linear. O que é linear? É uma linha só, que você vai trabalhar ali uma linha do indivíduo. Olha, tem que ensinar para ele a ler, escrever, fazer matemática, como se fosse uma linha. Não, você tem que ensinar, é uma coisa complexa, uma coisa que vai envolver todos os parâmetros da vida dele, tá? E rompendo com visões reducionistas, né? Que privilegiam o quê? O que é a visão reducionista? É uma coisa que reduz, né? Ou seja, ou ela vai privilegiar a dimensão intelectual, vai ver ele como um cognitivo, né? Uma coisa assim, escola é escola, não tem nada a ver com a vida social dele, ou então vai privilegiar a dimensão afetiva, né? Ai, tadinho, mas o importante é que ele é um bom aluno. Não, você tem que ver o aluno como um todo, tá? Tem que garantir o aprendizado dele, mas também de uma forma a vê-lo como um ser humano. Então é uma coisa complexa, não é uma coisa linear, que você vai privilegiar uma coisa ou outra, tá? Tem que ver o aluno como um todo. Significa ainda assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, considerando-os como sujeitos de aprendizagem e promover uma educação voltada para o seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades. Ou seja, pessoal, o que é uma visão plural? É uma visão de que cada aluno tem sua particularidade, tem suas diferenças, singular. Cada aluno é um aluno e cada aluno é importante. Integral. O que é integral, pessoal? Ver o aluno como um todo, tá? Ver que ele é um ser humano, é um aluno que frequenta a igreja, é um aluno que de repente ele gosta de desenhar, é um aluno que joga um futebol, entende? Ver ele como um todo, em todos os seus parâmetros da sua vida, para poder entender também o que acontece com ele na sala de aula. Eu, por exemplo, sempre tive esse tipo de facilidade. Você vê um aluno bom ali, que de repente aquele aluno começa a ficar agressivo, ele não quer mais, se interessa mais pelas lições, alguma coisa. Gente, alguma coisa aconteceu dentro da casa dele. Se não está acontecendo na escola, está acontecendo em casa. Então, normalmente, ou a mãe engravidou, ou o pai separou da mãe, entende? Ou aconteceu alguma coisa mais grave, alguma coisa aconteceu dentro de casa. Por que a gente fala sobre a questão da gravidez? Porque quando ele vê ali a mamãe muito alisando aquela barriga, amando demais aquele bebê que está para chegar, ele acha que ele não é mais amado, tá? Então isso interfere bastante, também atrapalha, mexe muito com a criança. Tá? E isso vai interferir na vida escolar da criança. Então é ver o ser humano de uma forma integral, tá? Olhar ele, ver todo o âmbito dele fora da escola para poder descobrir o que está acontecendo com ele dentro da escola. Isso é muito fácil, gente, é muito mais fácil do que parece, tá? Considerando todo o jovem, o adulto, a criança como um sujeito de aprendizagem, ou seja, ele não é um objeto de conhecimento, como Paulo Freire gostava de explicitar lá na Pedagogia da Autonomia, né? Nós não temos objetos de conhecimento, nós temos sujeitos, né? Uma pessoa com uma experiência de vida, uma pessoa ali com uma história. Então você tem que procurar valorizar isso também, ver ele como um sujeito, não como um objeto de conhecimento que você coloca ali o que você quer. E promover uma educação voltada ali ao seu acolhimento, reconhecimento, desenvolvimento pleno, tanto nas suas singularidades como nas suas diversidades, tá? Reconhecendo ali ele como um ser humano igual a todos, mas com suas diferenças, suas diversidades, né? Gosta de coisas diferentes umas pessoas das outras. Então nós temos que visar esse tipo de coisa aí para poder trabalhar com eles. Além disso, a escola, como espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, deve fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades. Mais uma vez aqui, vamos dar uma reforçada. A escola, né, pessoal, sendo um espaço aí de aprendizagem, de democracia inclusiva, ou seja, de incluir todas as crianças de acordo com as suas necessidades também, tá? Então cada criança tem a sua diferença, mas todas são iguais, todas têm direito a acesso e permanência à escola. E a escola deve se fortalecer nesse tipo de prática coercitiva, de não discriminação, não discriminar crianças que são diferentes, seja ela com necessidades especiais, ou seja ela negro, questão de raça, seja ela questão de religião, qualquer que seja, de etnia, qualquer que seja a diferença dessa criança, ela não pode ser discriminada de forma alguma. Nós temos que trabalhar essa política de não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e às diversidades.
Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de educação integral com o qual a BNCC está comprometida se refere à construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, possibilidades e interesses dos estudantes, também com os desafios da sociedade contemporânea. Isso supõe considerar as diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas juvenis e seu potencial de criar novas formas de existir. Ou seja, pessoal, uma forma de reescrever o mundo, tá? O conceito de educação integral busca aí, pessoal, ele está comprometido à construção intencional de uma nova realidade na vida desse jovem, tá? Um processo educativo que promova aí aprendizagens sintonizadas, ou seja, voltada para as necessidades do estudante, para os seus interesses, para as possibilidades de aprendizagem dele, não simplesmente aquilo que a gente acha que é importante, tá? Mas aquilo que é importante para o jovem realmente, que é do seu interesse. Isso a gente tem que voltar a educação para esse tipo de coisa. Tá bom? Diversas culturas, explorar o potencial dele, tá? Novas formas de criar, de existir. Assim, a BNCC, ela propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para se dar sentido ao que se aprende e ao protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção de seu projeto de vida. Então, assim, pessoal, assim, a BNCC, ela faz o quê? Ela propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar, ou seja, aquela coisa, agora é aula de matemática, agora é aula de português, agora é aula de história, agora é aula de ciências, agora é aula de filosofia. Não, tudo tem que trabalhar junto, tá? Quando você trabalha matemática, você está trabalhando a língua portuguesa, porque você vai colocar ali, por exemplo, um problema, ele tem que estar bem pontuado, bem acentuado, bem colocado, coerente. Quando você trabalha a língua portuguesa, você trabalha matemática, você vai falar assim, ó, era uma vez 3 porquinhos. Cada um desses porquinhos comeu 5 maçãs. Opa, 3 porquinhos. Comeram 5 maçãs? Quantas maçãs eles comeram? 3 e 5, 15. Pronto, comeram 15 maçãs. Né? E eles moravam numa linda casa. Então nós tínhamos 3, agora depois nós passamos para 15 e agora nós temos uma casa. Tá? E só que nessa casa ela tinha 8 cômodos. Então, você, quando trabalha a língua portuguesa, você trabalha matemática, vice-versa. Quando você trabalha ciências, você também trabalha matemática, trabalha a língua portuguesa. Tá? Então tudo tem que andar de mãos dadas. E juntamente isso também, pessoal, os projetos voltados para a realidade social, tá? Tudo tem que estar ali articulado, tá? Então nós temos que a BNCC, ela propõe, na verdade, essa superação aí da fragmentação do ensino. Estimula a sua aplicação da vida real, né? Ou seja, buscando ali as experiências daquilo que o educando já tem, da sua realidade e trabalhando a partir delas, valorizando, né, essa experiência de vida do educando. Ela também foca, pessoal, na importância do contexto para dar sentido àquilo que se aprende, ou seja, a criança ela tem que ter contato ali dentro da escola com coisas que tem a ver com o seu cotidiano. Dessa forma, ela vai ver um sentido naquilo que ela está aprendendo, tá? Sempre colocando protagonismo no estudante, tá? Colocando ele como foco central e colocando a sua aprendizagem, fazendo como que ele construa o seu próprio projeto de vida, direcione o seu projeto de vida. O que é o projeto de vida? Eu já falei isso acho que na primeira aula ou na segunda aula. O que é o projeto de vida, pessoal? É quando você determina o que você quer ser no futuro. Eu quero ser médico, motorista, quero ser advogado, quero ser youtuber, quero ser cantor, jogador de futebol, não importa. Aquilo que a criança decide o que ela vai querer fazer. Olha, eu quero casar, eu quero ter filhos. Não, eu quero ficar solteiro. Ah, não, olha. Então, assim, o projeto de vida, conforme o jovem vai crescendo, o que ele pretende para o futuro dele. Só que, assim, para ele alcançar, por exemplo, eu quero ser um jogador de futebol. O que ele tem que fazer? Tem que entrar numa escolinha de futebol, tem que treinar bastante, tem que se dedicar, tem que procurar assistir jogos, ver os melhores dribles, as melhores jogadas, procurar tentar fazer igual. Então, assim, ele tem que se aperfeiçoar naquilo, senão ele não vai chegar a ser um jogador de futebol. Então, o projeto de vida, você quer ser um médico, um jogador de futebol, o que quer que seja que você seja, olha, eu quero me casar, ter uma família, você tem que, para casar e ter uma família, você tem que ter um bom trabalho, uma boa profissão, tem que planejar aí no futuro, comprar um apartamento, uma casa, um terreno, né, para poder colocar sua família para morar. Então, quando você vai construindo o seu projeto de vida, você também tem que construir o quê? Um caminho para chegar até lá. Né? Você não pode falar assim, eu quero casar, ter uma família e ser muito rico. Tá bom, o que você vai fazer? Não sei. Você não pode ficar esperando um presente da vida. Então, projeto de vida. Quando você projeta aquilo que você quer para o seu futuro, você tem que direcionar o seu caminho para aquilo, né? Se você não estudar, se você não se formar numa profissão, não trabalhar duro, você não vai alcançar seus objetivos, tá bom? Eu lembro aqui de uma experiência engraçada, eu vou compartilhar com vocês, porque realmente é muito engraçado. Eu gosto muito de videogame.
E eu tava ali com o PlayStation 3, né? Já tinha lançado o PlayStation 4 há um tempinho. E parou, por exemplo, de sair jogos legais ali pro PlayStation 3. E aí eu falei pra minha esposa, eu falei, ó, preciso trocar de videogame, né? Já tá ultrapassado, não sai mais jogos. Ela falou, você quer trocar? Você quer o quê? Quer o PlayStation 4? Eu falei, quero o PlayStation 4. Aí ela falou, então tá, então vai fazer hora extra, porque ó, não tem como tirar dinheiro daqui da renda não. Aí eu peguei, cheguei nas diretoras das escolas, entrei nos grupos ali da prefeitura e comecei a fazer hora extra, pessoal. A escola que faltava professor, eu catava a moto e ia lá. Fiz 6 meses de hora extra para comprar meu videogame. Então assim, qual que era o meu projeto de vida naquele momento? Era trocar de videogame, né? Era uma coisa cara. E aí a esposa falou, ó, daqui da renda nossa não tem como tirar dinheiro para comprar um videogame novo. Ou seja, o meu projeto de vida, o meu foco era o que? Era trocar o videogame, comprar um videogame novo. O que eu tive que fazer? Eu tive que direcionar meus caminhos para aquilo. Eu tive que começar a fazer hora extra. Uma coisa que eu nunca gostei de fazer era fazer hora extra. E eu tive que fazer hora extra ali, trabalhar bastante para poder comprar o videogame. Ou seja, eu tinha um objetivo. Meu projeto de vida naquele momento era o quê? O videogame. Então eu tive que me direcionar para aquilo. Porque se eu não fizesse hora extra, não adiantava eu brigar com a esposa e não tinha como comprar um videogame. Se eu comprasse ali, passasse o cartão, não ia ter como pagar. Né? Nós íamos entrar numa dívida desnecessária. Então o que acontece? Eu tive que focar. Se eu quero videogame, eu tenho que trabalhar para fazer isso, fazer hora extra. E eu fiz um monte de hora extra para comprar meu videogame. Era muito engraçado, porque eu contava isso para todo mundo. Né? Eu falava assim, tô fazendo hora extra aqui para poder comprar meu videogame. Lá que a minha esposa não deixou eu comprar, porque não dá, né? Então, a criança, o jovem, o professor tem que ajudá-lo, auxiliá-lo aí. Qual que é o seu foco? É ter um carro, o seu foco é comprar um apartamento, qualquer que seja a sua realização aí, você tem que direcionar a sua vida para aquilo, tá? Isso é o projeto de vida. Pessoal, nós estamos aqui com 21 minutos, deixa eu ver se dá para começar outra temática. Ai. Eu vou deixar para a próxima aula, pessoal, porque essa temática aqui é bem grande. Não, nós vamos começar ela aqui, porque talvez nem dê para continuar ela, né, na próxima aula aqui. Então, talvez não dê para concluir essa temática na próxima aula. Então, nós vamos dar continuidade agora, peraí. Não, pessoal, eu vou deixar para começar outra temática na próxima aula, a gente dá uma corridinha aí, que aí dá para fazer ela completa, que aí não quebra o tema, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, se inscreve, dá aquele like positivo e até a próxima aula, pessoal.